Agora ele vem? O São Paulo ainda tenta a contratação de Marcos Leonardo, atacante que está fora dos planos do futebol saudita. Enquanto isso, o clube se blinda contra o assédio do Flamengo por Marcos Antônio. E nos bastidores do Corinthians, uma troca polêmica pode mudar o cenário de 2026. Fica até o final, porque as últimas informações podem mudar completamente o rumo dessas negociações. O São Paulo Futebol Clube segue monitorando de perto a situação de Marcos Leonardo. O atacante, que se destacou no Santos antes de se transferir para o Al Hilal, não deve ser inscrito pelo clube saudita na próxima temporada por conta de mudanças recentes nas regras da liga local. A nova norma limita o número de jogadores estrangeiros e Marcos Leonardo acabou ficando fora da lista principal. A alternativa de utilizá-lo como atleta sub-21 também foi descartada após a alteração no regulamento, deixando o atacante sem espaço para atuar nas competições nacionais. Diante desse cenário, o São Paulo entrou em ação. Internamente, já existe um acordo prévio alinhado com o jogador, que vê com bons olhos um retorno ao futebol paulista e enxerga o tricolor como um ambiente ideal para retomar protagonismo. O desejo do atleta é claro, voltar ao Brasil e ser peça central de um projeto esportivo sólido. Apesar do interesse e do aval técnico, o negócio ainda enfrenta entraves importantes. O Al Hilal exige garantias financeiras robustas para liberar Marcos Leonardo, seja por venda definitiva ou por empréstimo com obrigação de compra. O São Paulo, por sua vez, vive um momento de controle rígido das finanças e trabalha com cautela para não comprometer a saúde financeira do clube. A diretoria analisa modelos alternativos de negócio, como empréstimo com metas esportivas, pagamento parcelado, bônus por desempenho e cláusulas de valorização futura. O tempo, no entanto, pode jogar a favor do tricolor. Sem poder inscrever o atacante, o Al Hilal corre o risco de desvalorizar um ativo importante. Nos bastidores, existe a expectativa de que o clube saudita flexibilize suas exigências nas próximas semanas. Para a comissão técnica, Marcos Leonardo é visto como reforço estratégico para 2026, principalmente em meio à reformulação do elenco e às saídas planejadas para reduzir a folha salarial. Flamengo de olho. São Paulo blinda Marcos Antônio. Enquanto tenta reforçar o ataque, o São Paulo também se movimenta para manter suas peças-chave. O volante Marcos Antônio teve seu nome ligado ao Flamengo nos últimos dias, mas o clube tratou de encerrar qualquer especulação. A diretoria foi clara, não há negociação e o jogador é inegociável neste momento. Emprestado pela Lazio, Marcos Antônio teve seu vínculo prorrogado até junho de 2026. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória após o atleta completar 5 partidas, algo considerado apenas uma formalidade, já que ele é titular absoluto. O valor da compra gira em torno de 4,2 milhões de euros, e o investimento é considerado justo diante do desempenho do jogador. Em 2025, Marcos Antônio se consolidou como um dos principais nomes do elenco, sendo o elo entre defesa e ataque, com alto índice de passes decisivos, recuperação de bolas e regularidade técnica. Para o São Paulo, manter Marcos Antônio é garantir estabilidade, equilíbrio tático e continuidade no projeto esportivo para 2026. Corinthians tenta Savarino e troca gera impasse. Do outro lado, o Corinthians também se movimenta no mercado. O grande alvo do timão para 2026 é o meia-atacante Jefferson Savarino, destaque do Botafogo. A diretoria alvinegra tenta viabilizar o negócio por meio de uma troca. A proposta inicial envolve o zagueiro equatoriano Félix Torres, jogador de seleção e com presença muito provável na próxima Copa do Mundo. No entanto, o Botafogo subiu o tom nas negociações. Segundo apurações, o clube carioca exige um titular do Corinthians e colocou 2 opções na mesa: Gustavo Henrique ou Ranieri. A exigência gerou um impasse interno. Félix Torres é visto como um atleta de alto nível, mas não conseguiu render o esperado no timão por questões pessoais e de adaptação. Já Gustavo Henrique e Ranieri são considerados fundamentais para o esquema do técnico Dorival Júnior. A decisão não é simples. Aceitar a troca pode fortalecer o ataque, mas também enfraquecer setores essenciais do time. O mercado da bola segue quente e cheio de indefinições. O São Paulo aguarda uma flexibilização do al-rival para tentar fechar com Marcos Leonardo, mantém Marcos Antônio como pilar do projeto e trabalha nos bastidores com cautela.
Já o Corinthians vive um dilema que pode definir o rumo da temporada 2026, enquanto o Botafogo mantém postura firme e não abre mão de seus interesses. Tudo pode mudar a qualquer momento. E agora eu quero saber, você acha que Marcos Leonardo deve ser a grande aposta do São Paulo? O Corinthians deveria abrir mão de um titular para contratar Savarino? Deixa o comentário, se inscreve no canal, ativa o sino e fica ligado porque qualquer nova informação pode virar tudo de cabeça para baixo. Sim, você ouviu certo. O camisa holandês do Timão está sendo observado de perto pelos Reds, que já fazem contas e estudam cenários para a próxima janela de transferências europeia. E o motivo é claro, o clube inglês busca um substituto imediato para Alexander Isak, que sofreu uma lesão grave e deve desfalcar o time por um longo período. Segundo informações do portal internacional Caught Offside, Memphis aparece entre os nomes considerados pelo Liverpool para reforçar o setor ofensivo. E não se trata apenas de especulação solta. O clube inglês já sabe exatamente quanto terá que pagar para tirar o atacante do Corinthians. Multa definida, 65 milhões de reais para o exterior. A multa rescisória de Memphis para transferências internacionais está fixada em 10 milhões de euros, valor que gira em torno de 65 milhões de reais. Essa informação já havia sido repercutida anteriormente pela CNN Brasil, e agora volta à tona com força total diante do interesse do Liverpool. Mas aqui entra um detalhe que preocupa e muito a torcida corintiana. O Corinthians possui apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, em caso de venda, o clube ficaria com aproximadamente 32,5 milhões de reais, enquanto o restante iria para outra parte detentora dos direitos. Em um cenário de dificuldades financeiras, essa quantia ajuda, mas também levanta uma pergunta crucial. Vale a pena perder o principal atacante do time por esse valor? Contratado em uma das negociações mais surpreendentes do futebol brasileiro nos últimos anos, Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até meados de 2026. Desde que chegou, o holandês se tornou referência técnica, liderança dentro de campo e peça fundamental no esquema da equipe. Na atual temporada, Memphis soma 51 partidas com a camisa do Timão, com números expressivos, 12 gols marcados e 10 assistências, participando diretamente de 22 gols. Um desempenho que naturalmente chama a atenção não só na Europa, mas também de grandes clubes do cenário mundial. Outro fator que pesa em muito para o interesse do Liverpool é a experiência prévia de Memphis na Premier League. O atacante já atuou pelo Manchester United, onde disputou 53 partidas, marcou 7 gols e deu 3 assistências, conhecendo bem a intensidade e as exigências do futebol inglês. Para os Reds, isso representa menos risco de adaptação e uma resposta mais rápida dentro de campo, algo essencial em um momento de urgência após a lesão de Isak. Negócio ainda não é concreto, mas o alerta está ligado. Apesar de todo o interesse e dos valores já conhecidos, a negociação ainda não é concreta. O Liverpool avalia outros nomes no mercado e não tomou uma decisão final. Porém, o simples fato de Memphis estar na lista já acende o alerta máximo no Corinthians. A grande questão agora é: o Timão conseguirá segurar seu principal nome até o fim da temporada ou a pressão europeia vai falar mais?